Vamos iniciar a nossa aula e vamos estar falando sobre ser salvos do justo juízo de Deus, o dia do juízo de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nessa passagem, o apóstolo João ele está trazendo o entendimento de que todos os homens vão ser julgados pelo Senhor. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. E ali cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E do que nós somos salvos nesse dia? Nós somos salvos da justa condenação de Deus. Porque como nós lemos, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, não é salvo por meio de Cristo Jesus, vão ser condenados pelas suas obras. E que obras são essas? Há muito tempo atrás, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei para Deus: Deus, por que o Senhor vai ter que chegar e condenar os homens? Por que o Senhor vai ter que ter um dia de juízo para poder assim condenar os homens e aí mandar para o lago de fogo e enxofre? Por que o Senhor já não condena, já não deixa no inferno aqueles que não aceitaram Jesus e acabou? E o Senhor trouxe para mim, no meu coração, de que para que ele venha a ser justo, para que esse juízo venha a ser realmente justo, a pessoa receber uma condenação para viver eternamente em tormento, ele precisa saber do que ele está sendo julgado. Ninguém que venha ser preso, ninguém que venha ser levado para uma cadeia sem antes ser julgado, vai achar justo, vai achar que é correto. A pessoa vai querer saber o porquê que ela está sendo presa. Ela vai querer saber qual é a condenação, o porquê que ele foi preso. Então o que o Senhor trouxe no meu coração, o entendimento foi isso, que Deus não pode mandar ninguém para o inferno, no caso, na verdade, para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, sem antes levar a pessoa a saber o porquê ela está indo para lá, porque ela está sendo condenada. É por isso que João ele viu os livros. Cada um, no dia do juízo, vai ter os livros da sua vida. Esses livros eles estão sendo escritos agora. Enquanto a pessoa está viva, tudo que ela faz, tudo que ela fala, tudo isso está sendo anotado nesses livros da vida. Então, cada pecado cometido, aquilo que a pessoa nem acha que é pecado, mas é pecado diante do Senhor, tudo que ele infringe, na verdade, a lei moral de Deus, tudo isso está sendo registrado no livro, tudo está sendo colocado no livro, tudo aquilo que a pessoa falou. Jesus mesmo falou que tudo que a pessoa vai ser condenada por tudo aquilo que sair da sua boca, palavras frívolas que saírem da sua boca, ele vai ser condenado por elas. Então até o que a gente fala está sendo escrito, está sendo anotado nesses livros da vida. Então, no dia do juízo, se uma pessoa não tem o seu nome escrito no livro da vida, aonde esses pecados são apagados pelo sangue de Jesus, então ela mesma vai prestar conta dos seus pecados. Ela mesma vai ter que dar conta diante do Senhor daquilo que ela cometeu. Então é aí que entra o julgamento. Aí que entra o julgamento justo do Senhor. Primeiro ele pega o livro de uma pessoa e ali ele vai colocar diante da pessoa tudo o que a pessoa fez. Vai trazer memória, ato por ato. Então essa pessoa vai ter consciência de todos os atos que ela fez.
não é? Diante do Senhor, do tribunal dele, do trono branco dele, não vai ter como ela ter desculpas. Não vai ter como ela dizer que o que ela fez era normal e que todo mundo fazia, ou porque ela fez. Nenhuma dessas desculpas vai funcionar. Por quê? Porque ela está diante do trono branco. Ela só vai ver o que ela fez de forma clara. Ela vai saber que pecou contra o Senhor. Então, uma pessoa que não tem o seu nome escrito no livro da vida, onde esses pecados foram apagados, ela vai ser condenada por cada um desses atos. Aí entra o justo juízo. Se a pessoa rejeitou o sangue de Jesus, que é o que purifica, que é o que limpa, que é o que elimina, que apaga esse escrito de dívida contra ela, ela vai ter que pagar o preço por isso. E o preço do pecado é a morte. Aí entra o juízo do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, isso muitas pessoas não entendem. Quando uma pessoa morre, no momento em que ela morre sem Cristo, ela vai para o inferno. O inferno não é a morada eterna dela. O inferno não é onde ela vai viver eternamente. O inferno é só o local de espera. Porque como nós lemos em João, o próprio inferno vai ser lançado junto com os demônios e com as pessoas que foram condenadas a um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então o inferno é só um local de espera. Então a pessoa que foi mandada para o inferno, ela está ali para esperar o julgamento no dia do juízo. Então no dia do juízo, essa pessoa vai ser levada diante do Senhor e aí, pelas suas obras, que não foram apagadas pelo sangue de Jesus, isso é muito importante de entendermos, que não foi justificado pelo sangue de Jesus, ela vai ser condenada. Sendo condenada, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, aonde os demônios e a própria morte, o próprio inferno e a morte vão ser lançados. Então é um tormento eterno, em um local que não podemos nem imaginar. Mas, para aqueles que reconheceram Cristo como Senhor e Salvador, para aqueles que creram no sangue de Jesus derramado na cruz, para aqueles que confessaram Jesus, para aqueles que realmente entregaram sua vida, para que Jesus viesse ser o seu Senhor e viver uma vida dia a dia buscando agradar a Deus, está livre da condenação. Por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ele, nesse dia, vai ser visto como justificado, santificado pelo sangue do Cordeiro. Os seus livros das obras de pecado são anulados. Esse escrito de dívida foi cancelado, porque Jesus levou na cruz do Calvário. O seu nome vai estar escrito no livro da vida, dando direito a ser chamado Filho de Deus, aonde o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai. É nesse momento que você entra na eternidade, ou seja, no galardão, para poder receber a sua plenitude de uma vida no Senhor para todo sempre. Então há salvação, queridos, nos livra da condenação. Lembram-se, quando eu falei no início sobre os dois homens, um recebeu um paraquedas, onde foi prometido uma melhoria de vida, em vida, enquanto ele estava no voo, e o outro recebeu paraquedas com uma promessa de ser salvo, né? de futuramente uma queda do avião, onde ele seria salvo. Pois bem, esse é o momento em que o paraquedas tem maior efeito. Esse é o momento em que uma pessoa que está revestida de Cristo, justificada pelo sangue de Cristo, tem a segurança de que não vai ser condenado. Você não vai ser condenado. Eu, pela graça, aquele que entregou a vida a Cristo não vai ser condenado. Os nossos pecados foram apagados pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos justificados pela graça. Temos o direito de receber essa vida em Cristo Jesus eterna, sendo chamados benditos do Pai. Então somos livres da condenação vindoura, da condenação, da justa condenação do Senhor. Aleluia! Isso para nós é uma grande alegria. Isso para nós nos traz esperança, confiança. Porque além de viver nessa terra, livre da carne, livre do diabo,
livre do sistema do mundo e podendo ser abençoado por Deus, nós podemos ainda ter a certeza de que temos a vida eterna e somos livres da condenação. Que obra maravilhosa, queridos. Que redenção maravilhosa. Que amor comprovado pelo Pai, ter dado o seu Filho Jesus Cristo para nos dar essa tão grande salvação. Com isso nós concluímos do que nós somos salvos. E numa próxima aula eu vou estar levando você a ter a sua entrega a Cristo Jesus. Se ainda você não entregou tua vida a Cristo e ainda você não o reconheceu como Senhor e Salvador, então nós vamos estar orando, nós vamos estar confessando, para que assim Cristo Jesus passe a ser o seu Senhor e o seu Salvador, e você possa ser livre plenamente em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.